Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Sim, esse é mais um Responde Mikan, e para participar dos próximos, vocês já sabem, é só ficar de olho nas minhas redes sociais e também aqui na aba Comunidade do YouTube, que sempre que vai ter Responde Mikan de novo, eu peço perguntas para vocês por lá. E antes da gente começar, vocês sabem, né? Esse aqui é um Responde Mikan patrocinado, então bora pro Momento Alura. Sim, a Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil, é parceira aqui do canal. E na Alura você pode se tornar um profissional em que é aquele que sabe tudo de uma habilidade específica, mas também tem conhecimento geral de várias outras coisas no campo de atuação. Por exemplo, se você trabalha com UX, você pode se aprofundar ainda mais nessa área com a Alura. Tem cursos de prototipagem, de Adobe XD, por exemplo. Mas você também pode estudar inovação, mobile e muito mais para expandir o seu currículo e se tornar um profissional em T. Aí, como vocês sabem, eu sou muito chique, então tem um código exclusivo para os seguidores aqui do canal. É só você ir em alura.com.br/promoção/mikan ou clicar no link que tem aqui na descrição para ganhar R$100 de desconto na sua matrícula na Alura. Então vai lá conhecer e agora bora responder as perguntas de vocês. Marcelo perguntou lá na aba Comunidade: Mikan, você tá considerando criar conteúdo pra galera que pretende ver a série A Roda do Tempo que vai estrear na Amazon? Sim, eu tenho muita vontade, mas eu ainda não comecei a ler A Roda do Tempo. Espero que ainda dê tempo de ler A Roda do Tempo antes da estreia da Roda do Tempo, a série. Mas ó, sabe quem ama A Roda do Tempo? O Alec, do Umbucaholic, que já participou aqui dos vídeos de Lovecraft Country aqui no canal. Ele é muito fã dessa saga, então eu super recomendo que vocês vão conhecer o conteúdo dele, porque ele com certeza vai preparar vocês muito bem pra esse universo também. Mas quando a gente chegar um pouco mais perto da estreia, eu já devo ter lido, e aí eu acho que eu vou fazer um conteúdo também. Ricardo Henrique perguntou: como voltar a ter animação, coragem e prazer pra viver nessa realidade? Pois é, Ricardo, as coisas estão cada vez mais complicadas, né? E eu acho que eu não tenho uma resposta, sabe? Até porque eu acho que não dá pra eu dizer, ai, vamos seguir em frente porque tudo vai ficar bem, porque não é necessariamente a realidade de todo mundo, sabe? Eu posso dizer, ai, nossa, pelo menos tem coisas boas que eu posso dizer do meu sucesso profissional, não sei o quê, mas tem muita gente que não tá passando por um momento assim, ou então tem gente que tá com problemas na família, problemas pessoais, então eu acho que cada um tem o seu momento particular de bad vibe, e coincidentemente estamos todos muito na bad nesse momento, mas eu tenho postado muito sobre isso, né? Eu postei uns tempos atrás no Instagram, eu acho, que pra gente agir normalmente, né, pra gente não ficar doido mesmo, tem enrolado um tal do duplo pensar, que nem no conceito do 1984 mesmo, que é você saber que tá tudo meio bizarro, mas ao mesmo tempo você dá uma segurada e seguir em frente, porque se você parar e ficar pensando só na situação o tempo todo, pelo menos no meu caso, assim, eu fico paralisada. Então acho que a gente acaba usando isso como uma espécie de fuga até, né? Mas aí corre o risco de esquecer completamente que o problema existe e aí ficar alienado também. Então eu acho que é um equilíbrio muito delicado entre você ter consciência do que tá acontecendo ao seu redor, mas ao mesmo tempo não se deixar dominar pelo desespero do que tá acontecendo ao redor. Meio bizarro, não sei se deu pra entender o que eu falei, mas eu me sinto um pouco assim em relação a tudo, todas as bads que estão rolando. Acho que é meio que isso. Faz sentido? Comenta aqui embaixo, não sei. Um Bel qualquer perguntou: já pensou em fazer um vídeo falando mais sobre a sua formação e trabalho em jornalismo? Olha, eu devo ter vídeos aqui falando sobre isso. Inclusive, Responde Mikan específico de jornalismo. Então dá uma procurada aqui no canal que eu acho que você encontra. Mas se vocês quiserem algo mais específico, comentem aqui embaixo o que vocês querem saber. Quem sabe eu faço alguma coisa. Márcio Rodrigues perguntou: os livros de literatura, de ficção, são livros de autoajuda? Literatura ajuda a gente no nosso espírito ou saúde mental? Qual a sua experiência? Assim, óbvio que tudo é relativo, mas eu diria que não são livros de autoajuda, porque livros de autoajuda são uma categoria específica de livros. Eles são livros de não ficção, pelo menos eu acredito que a grande maioria deles, e eles têm um objetivo específico, né? Já a literatura, ela não necessariamente tem um objetivo específico. A arte em geral, né, não tem um objetivo específico. Ela não serve necessariamente pra te inspirar, pra te ajudar, ou até pro contrário, pra te deixar triste. A arte, ela não tem serventia do jeito que a gente é acostumado a dizer que algo tem serventia. Ela existe e ela é útil no sentido de ser útil como arte, mas não necessariamente para outras coisas além disso. Então, um filme, ele não é feito para mudar a sua vida. Um livro, ele não é feito para te ensinar algo. Ele pode te ensinar algo, e muitas vezes ensina, na maioria das vezes até, mas ele não é feito com essa proposta. Enquanto que uma obra de autoajuda vai ter uma proposta muito específica de autoajuda, né? Então, eu acho que são duas coisas muito diferentes, o que não elimina
qualquer possibilidade de aprendermos com a literatura, óbvio, né? Mas isso também é a minha opinião, pode ser que seja uma coisa completamente diferente e eu esteja completamente errado. Matheus ZRB perguntou aqui no Insta se eu li os livros do Grisha Verso e o que eu achei. Eu ainda não li, você acredita? Desde o vídeo que eu gravei aqui sobre Sombra e Ossos, eu fiquei, quero ler os livros agora e tal. Ainda não li, espero que pra segunda temporada dê pra eu ler. O Fabrício perguntou, você é nerd de Turma da Mônica? Cara, pior que sou. Eu não sou tão mais nerd da Turma da Mônica porque eu não acompanhei a Turma da Mônica jovem, né? Que é um outro cânone, é um outro negócio e eu ainda não li. Mas as revistas da Turma da Mônica antigas, eu lia tudo que eu botasse a mão eu lia 1000 vezes. E outro dia, inclusive, eu tava muito assim, caramba, eu tô há 3 horas pesquisando o cânone da Denise, que é uma das coisas mais loucas e mais interessantes que eu já vi, assim. É muito, muito, muito legal. Mas eu aprendi a ler com a Turma da Mônica, como muitas outras crianças da minha época. Não sei se hoje em dia ainda se aprende a ler com a Turma da Mônica, mas realmente no meu caso fez muita parte do meu cotidiano e eu tenho muito carinho por essas histórias, tenho muito carinho pelo trabalho do Maurício de Souza e eu amo o que tá acontecendo nos últimos anos, de pegarem os personagens clássicos e fazerem as graphic MSP, porque eu acho que é uma forma muito legal de mostrar como essa obra é atemporal, sabe? De como esses personagens persistem, mesmo os nossos costumes mudando, as décadas passando, você ainda consegue pegar a essência dos personagens e trazer pra histórias que se passam nos dias de hoje. Eu acho isso muito legal. E Costa Igor perguntou, tu se sente mais motivada fazendo as lives na Twitch? Eu amo quando tem. Poxa, sim, me sinto. Pra quem não sabe, eu faço de vez em quando umas lives na Twitch pra trabalhar junto com o pessoal, ou às vezes eu faço jogando videogame e tal. E tem sido muito bom fazer as lives de trabalho, porque me ajuda a ter uma certa companhia enquanto eu faço, sabe? E eu gosto muito também de ver as pessoas felizes, porque a live ajudou a focar pra fazer o TCC ou coisas do tipo. Então é uma experiência bem legal. Eu queria poder fazer mais, porque eu acho muito da hora. O Vitor perguntou uma coisa sobre o trabalho de creator que ninguém imagina. Nossa, tem tantas, mas eu vou deixar uma aqui que muita gente não imagina. Apesar de vários saberem, parece que às vezes as pessoas esquecem, que é um trabalho. Tem muitas vezes que quando a gente fala alguma coisa sobre o trabalho de criador de conteúdo, as pessoas ficam, não, mas então procura um trabalho de verdade. Ou então, principalmente quando a gente trabalha com o que é o entretenimento do outro, é muito estranho algumas coisas que podem surgir nessas interações. Por exemplo, teve um dia que eu e o Michel Aroca, a gente tava no Twitter falando sobre, poxa, mandaram tal conteúdo, né, tal série antecipada pra um canal e pra gente não mandaram e disseram pra gente que não ia mandar antecipado pra ninguém. Poxa vida, né? Podiam ter falado a verdade, não sei o quê. Por quê? Porque quando mandam um conteúdo antecipado, a gente tem a possibilidade de fazer aquele conteúdo com menos correria, de assistir antes, de assistir mais vezes, pra fazer uma pesquisa melhor, pra não fazer tudo mega corrido e tal. E é uma coisa super normal que os canais recebam com antecedência. Só que aí quando a gente comentou sobre isso, teve algumas pessoas que responderam, é só você acordar cedo e assistir, que nem todo mundo. Sendo que esse não é muito ponto, porque primeiro, já é uma coisa muito comum há muitos anos, décadas, que as empresas de mídia mandem os filmes e séries e tal antecipadamente para jornalistas, por exemplo. Eu trabalhava em jornal e o caderno que falava das estreias dos filmes saía na sexta-feira, que era o dia que o filme estreava. Então os jornalistas tinham que assistir esse filme antes, porque senão só saía na semana seguinte. Por isso sempre foi comum existir a tal da cabine de imprensa, que muita gente não sabe o que é, mas é basicamente uma sessão de cinema fora do horário, costuma ser de manhã, que os jornalistas vão alguns dias antes da estreia oficial para poder ver, escrever os seus textos a respeito e dar tempo de publicar antes da estreia do filme mesmo. Com o passar dos anos, começaram a chamar também criadores de conteúdo que não necessariamente são jornalistas, né? Eu, por exemplo, sou jornalista, mas me chamam por causa do meu canal no YouTube. Então não é nada muito extraordinário falar sobre receber um filme ou uma série antecipadamente. Mas como as pessoas encaram esses mesmos filmes e séries como lazer, fica uma coisa meio estranha pra elas. Eu entendo acharem meio, como assim? Você quer assistir antes? Você quer privilégios? Sendo que é só uma forma de realizar o trabalho, né? É como, por exemplo, se você tivesse que entregar um relatório pro seu chefe na quarta-feira. E aí esse chefe já tivesse esses dados, ele pudesse te mandar na segunda-feira, mas ele te mandou só na quarta de madrugada. E aí você tem poucas horas pra correr pra entregar o relatório, sendo que você podia ter começado na segunda mesmo ou na terça. E aí você reclama pra alguém e a pessoa fala, era só você ter acordado de madrugada na quarta pra pegar os dados. Sim, mas não é esse o ponto, entenderam? Então acho que rola muito uma confusão do que é trabalho e do que é entretenimento. Até pra gente às vezes é mais complicado isso, né? Porque volta e meia eu
pego pra ver uma série como meu lazer e ela acaba virando tema de vídeo. Ou então eu tenho que assistir alguma coisa que eu vou fazer vídeo e é, sei lá, uma série de 10 episódios. E se eu for considerar esses 10 episódios meu horário de trabalho, eu não faço mais nada, eu vou ficar só vendo a série. Então eu acabo vendo no tempo em que eu não deveria estar trabalhando também. Então eu acabo transformando meio que em lazer, só que fico prestando atenção. Enfim, são águas muito turvas, mas as pessoas em geral acabam não entendendo muito o que é trabalho, sabe? E às vezes mesmo as que entendem em algumas partes, não entendem exatamente em outras. Isso não é só na área do cinema e séries. Teve até um caso nesses últimos meses que foi muito interessante, que foi uma pessoa da indústria de games, que a empresa falou, criadores de conteúdo e jornalistas que quiserem falar do nosso jogo, que quiserem conhecer nosso jogo, preencham aqui um formulário para você receber o jogo. Nesses casos, a empresa costuma mandar uma cópia pra crítica, né? Uma cópia pra review, que basicamente é o jogo. Você baixa ele, às vezes, antecipadamente, sem um custo adicional e tudo, porque você tá pegando aquilo pra produzir alguma coisa a respeito, seja um texto, uma crítica, você vai jogar na sua live com seus seguidores, alguma coisa assim. E esse cara postou, nossa, mas as pessoas estão pedindo o key desse jogo, ele custa $20, por que elas estão fazendo isso? Sendo que primeiro as próprias empresas chamam os jornalistas e os streamers e tudo mais pra se cadastrar, pra pegar essa chave, porque acaba sendo basicamente um espaço de divulgação a um custo muito baixo, né? Em vez de você ter que pagar um anúncio, você só fornece o produto, então se divulgarem você acaba lucrando bastante no caso. E outra coisa é assim, tem os jornalistas de games que eles não vão jogar só aquele jogo, sabe? Eles não vão jogar só aquele jogo de $20. Eles vão fazer críticas de vários jogos por ano, às vezes de dezenas de jogos. Imagina se eles pagarem $20 por cada um desses jogos, quanto que eles não vão gastar pra fazer o próprio trabalho. Então a lógica que é aplicada nesse caso não pode ser a lógica de alguém que vai comprar um jogo pra se divertir no final de semana e vai gastar esses $20 num jogo, né? É muito diferente quando você pensa em custo de trabalho. Mas como é o objeto de lazer de muitas pessoas, é muito difícil você ter essa conexão. É como se uma pessoa que vai fazer bolo fosse gastar $20 em chocolate e aí alguém falasse, nossa, mas chocolate é muito bom, né? Adoraria gastar dinheiro com chocolate. Sendo que é o ingrediente pra pessoa fazer o bolo. Então é uma despesa de trabalho mesmo assim, né? Enfim, falei muito sobre esse assunto e realmente eu acho que as pessoas não fazem isso por mal. Porque é uma coisa que as pessoas vão olhar e falar, nossa, queria eu estar trabalhando vendo um filme ou uma série. E realmente eu acho que é um trabalho privilegiado demais e é muito legal e eu adoro fazer isso. Não tô nem de longe reclamando do trabalho, eu tô trazendo um aspecto que muitas vezes as pessoas não veem, sabe? E que ficam até meio confusas quando a gente comenta, mas é um comentário de trabalho como qualquer outro. Como você comenta da pessoa da RH, como você comenta daquele cliente que é X ou Y. Às vezes tem uma questão assim, só que envolve o entretenimento das outras pessoas. Lopes Gabriel perguntou qual o seu filme favorito da trilogia Rua do Medo. Olha, eu acho que o meu preferido foi... Eu ia falar o terceiro, mas eu acho que é o segundo. Eu não sei, eu acho que um dos dois. Acho que o segundo ele é mais completão, né? Mas o terceiro eu gostei porque tem toda a conclusão e eu acho que ele engrandece os dois anteriores. Então, inconclusivo. Erron Nanete perguntou, quando volta o podcast de One Piece? Pois é, então, tá complicada a situação do podcast de One Piece, por dizer assim. A gente tá muito ocupado, eu e o Matheus. E quando a gente conversou sobre voltar com o podcast, eu fui muito transparente com o que eu podia e o que eu não podia fazer. Porque eu realmente não consigo assumir muitas novas responsabilidades, que eu tô fazendo muita coisa do trabalho. E ele também tá super ocupado, ele tá com um neném recém-nascido, sabe? Então eu não posso exigir que ele faça 1000 coisas. Aí a gente tá no impasse, tem episódios gravados que nunca foram pro ar e eu, sinceramente, não sei se eles vão. Ist perguntou, como tem arranjado tempo pra praticar o japonês nessa época em que você tá trabalhando muito? Tá difícil. Não tô praticando muito não, pra ser sincera, viu? Tô tentando, mas às vezes eu esqueço, às vezes eu passo dias sem praticar. Enfim, espero poder praticar mais em breve. Tô tentando organizar minha rotina pra conseguir ter mais tempo mesmo. Anete14 perguntou, existe diferença entre autor e escritor? Sim, eu acho que sim. Porque, por exemplo, você numa HQ, você tem às vezes autores que não são escritores. Os quadrinistas, desenhistas também são autores daquela obra. Apesar de muitas vezes você ter um roteirista, que aí entra, acho que no escopo de escritor, o ilustrador pode ser tão autor quanto daquela obra, pode ser uma coautoria, e ele não precisa ter escrito uma palavra, então ele é um autor sem necessariamente ser um escritor. Eu acho que é importante a distinção dessas duas palavras, apesar de que em alguns casos elas podem sim significar a mesma coisa. E esse foi mais um Responde Mikan, acabou ficando meio longo, mas espero que vocês tenham gostado. Se você quiser participar dos próximos, é só ficar de olho nas minhas redes sociais, e lembrando que tem o link da Alura aqui na descrição. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!